Quero compartilhar um testemunho pessoal poderoso sobre o poder da oração e do jejum quando fui salvo. Venho de um passado de drogas e álcool. Em 2005 fui salvo, cheio do Espírito de Deus e batizado. Deus começou a transformar minha vida radicalmente. Cerca de 1 ou 2 anos após minha conversão, muitos dos meus antigos amigos começaram a morrer. Eles sofriam overdoses de drogas. Foi uma época muito trágica e difícil. Mas agora, salvo, despertei para o mundo espiritual e entendi que era mais do que apenas drogas. Há espíritos por trás disso. Há poderes, maldades em lugares altos, principados. Então, iniciei uma jornada de oração e jejum. No meu trabalho na época, eu tinha cerca de 1 hora extra pela manhã. Eu pegava um café e dirigia pelo meu antigo bairro por 1 hora, orando como sabia, no Espírito, amarrando poderes, apenas ordenando a libertação de Deus na comunidade onde cresci. E comecei a jejuar. Isso foi, digamos, em novembro de 2007, mais ou menos. Eu jejuava alguns dias por semana, junto com as orações. E então, repeti isso. Fazia isso cerca de 5 dias por semana. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira. No trabalho, tirava 1 hora extra para orar com café. Jejuava e orava semana após semana, sem parar. Isso foi em novembro. Repeti em dezembro, 5 dias por semana, orando e jejuando. Jejuava pelo menos 2 dias por semana nesses meses. Em janeiro, nossa igreja faz 1 mês de oração e jejum. Queremos dar a Deus as primícias do ano novo. Então, intensificamos o jejum e a oração em janeiro. Comecei a fazer jejuns de 5 dias, sem comer nada. Ainda oro pela comunidade 1 hora por dia, de segunda a sexta. Mas intensifiquei o jejum. No fim de janeiro, quando a campanha da igreja terminou, esqueci que minha oração pela área de Nova York também acabava. Cresci em Nova York e isso estava chegando ao fim. Na última noite, ao dormir, vi um demônio que parecia ter 6 metros de altura. Já vi muitos demônios desde que fui salvo. É como se eu tivesse sofrido esses ataques na minha vida. Vi todo tipo de demônio e figuras escuras no meu quarto. Ouvi vozes audíveis deles chamando meu nome. Fui atacado por causa do chamado na minha vida. Clamei o nome de Jesus e eles desapareceram. Um anjo me disse que não preciso sempre chamar o nome de Jesus. Posso começar a louvar a Deus também. Passei por uma fase em que via demônios e nem me focava neles. Eu só começava a louvar a Deus e o Espírito vinha, os demônios iam embora. Há vários jeitos de lidar com espíritos demoníacos. Então digo isso para falar, não tenho medo deles, já os vi. Mesmo jovem na fé, eu confiava no poder do nome de Jesus. Confiava no Deus que eu servia e minha força vinha dele. Minha confiança estava nele. Então essas coisas nunca me assustaram de verdade. Às vezes aparecem às 3 da manhã, é assustador no escuro e não gosto disso. Mas esse, ao entrar no reino espiritual, me assustou mais que qualquer outro. E isso é estranho para mim. E lembro-me de pensar, estou literalmente paralisado. Demônios vieram. Se você já foi atacado por demônios e ficou paralisado, sem conseguir falar, tentando dizer o nome de Jesus, mas só conseguindo pensar nele, apenas pensar no nome de Jesus, já expulsa esses demônios. Eu também já passei por isso. Desta vez estava a uns 6 metros do demônio e logo percebi que era um principado.
Era contra isso que eu estava orando. Fiquei travado, paralisado, na presença daquela coisa. Não queremos glorificar isso, mas era mais poderoso que qualquer coisa demoníaca que já vi de longe. Lembro de pensar: normalmente não tenho medo disso. Por favor, não olhe para mim. Por favor, não se vire e me olhe. Era só nisso que eu pensava, e enquanto eu pensava isso, adivinha? Começou a se virar para me olhar, e assim que fixou seus olhos em mim, fiquei petrificado. Fiquei paralisado assim, só pelo poder dessa coisa. Quando começou a me olhar, uma figura branca, um anjo do mesmo tamanho, surgiu e esmagou essa coisa. Sumiu num piscar de olhos. Acordei, e no dia seguinte, ou 2 depois, eram jornais de 2007, talvez mais populares. Eu ainda recebia a maioria das notícias pelas redes sociais naquela época. Mas o Senhor me mandou pegar um jornal e eu peguei. E na primeira página do jornal dizia: maior apreensão de heroína na história do estado de Nova York. Maior apreensão de heroína em Nova York. E o Senhor me disse logo: é isso que o poder da oração e do jejum faz. Você removeu um principado que controlava uma grande rede de drogas em Nova York. Agora estou em Long Island fazendo isso. Então digo: não há nada de bom em mim, só o Espírito Santo. Dou toda a glória a Deus, mas Ele não faz acepção de pessoas. Isso me levou ao jejum, claro, à oração. Mas no jejum há poder. Existe uma sinergia entre oração e jejum. É a coisa mais poderosa do universo. Quer uma oração atendida? Às vezes, só orar não basta. Por isso, o Senhor nos deu a ferramenta do jejum. O que aconteceu? Os discípulos expulsavam demônios, mas não conseguiram. O Senhor disse: quanto tempo estarei com vocês? Repreendeu-os, geração incrédula, e expulsou o demônio. Jesus libertou a criança do demônio. Discípulos perguntaram: por que não conseguimos? Ele respondeu: por causa da vossa fé. Mas disse: esse tipo só sai com muita oração e jejum. Então, ele estava incorporando outra ferramenta, uma poderosa, ao ministério deles. E é para o nosso ministério. O jejum é pouco pregado porque nossa carne o detesta. Ela odeia isso. Mas digo-lhes: algumas coisas só se resolvem com oração e jejum. Há momentos em que me dedico totalmente à oração. É o meu ministério mais elevado. Creio na oração tanto quanto em qualquer aspecto do ministério. Mas às vezes, na minha vida de oração, encontro obstáculos que só orar não basta. Tive que adicionar o jejum. Então, que essa história te encoraje. Era só eu, talvez outros oravam, mas eu não sabia disso. Mas se você orar e jejuar, aquele traficante na sua rua, os espíritos por trás dele serão expulsos e a casa será posta à venda. Se é novo no canal, curta e se inscreva. Tenho mais histórias de oração em lojas de bruxaria que fecharam por oração e jejum. Mas quero te encorajar agora mesmo. Há coisas que precisam ser removidas ou mudadas. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa batalha é nos céus. Quando mudamos lá em cima, muda na terra, ok? Não lutamos na terra. Somos chamados aos lugares celestiais. Nós mudamos. Mudamos a atmosfera lá em cima pela oração e jejum. Leia a história de Daniel e verá manifestar na terra. Quero encorajá-los sobre o que podemos fazer antes do Senhor nos arrebatar. Ele nos deu poder sobre serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E isso inclui o anticristo, ok? Isso é outra lição. A igreja deve ser tirada antes que ele reine, pois temos poder sobre o inimigo e não há contradições na palavra. Certo? Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia. Deus os abençoe.